Gente, a derrota do Inter para o Cruzeiro dentro do Beira-Rio é extremamente preocupante. O Inter está só 3 pontos do vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Se tu não viu o jogo, vai por mim. O placar de 2-1 para o Cruzeiro é mentiroso. O Cruzeiro venceu o Inter sem engatar a terceira marcha. Mas tem algo que é ainda mais preocupante do jogo no Beira-Rio. O Paulo Pesolano. Eu vou te explicar. Fica comigo. Bom, assisti o jogo, tá? E o Inter tem uma chance no começo ali, quando ele pressiona o Cruzeiro. O Cruzeiro se defende muito mal. O Cruzeiro do Arthur Jorge tem bons jogadores, mas o meio-campo não fez um bom jogo no Beira-Rio. Aliás, não fez um bom primeiro tempo, né? E o Inter no primeiro tempo teve chances, tá? O Inter criou oportunidades, mas o Cruzeiro também criou oportunidades e fez 1-0 com o Caio Jorge. Antes de fazer 1-0, o Cruzeiro teve uma chance inacreditável que ele poderia ter feito gol 2 vezes na mesma jogada e não fez. O Inter entrou com um lateral da base, lateral esquerdo. Eu não entendi por que ele entrou com o lateral da base, não entrou com o Matheus Bahia. A defesa ficou muito exposta. O Maripan não teve uma estreia boa. O Maripan é um zagueiro pesado, é um zagueiro que precisa jogar protegido. O lance do gol é um lance onde ele falha, né? Ele tenta acompanhar, ele não consegue, porque a velocidade não é a característica dele. Então ele precisa jogar protegido. Se ele não jogar protegido, vai dar problema. Vai dar problema sim, tá? E assim, o Inter se repetiu, né? O Inter do Paulo Pesolano se repetiu, porque quando joga no Beira-Rio não consegue criar, tem extremas dificuldades para jogar propondo o jogo, e o Cruzeiro tem qualidade. No primeiro tempo ficou uma falsa sensação de que o Inter poderia conseguir algo melhor no jogo. E por que eu digo que é uma falsa sensação? Porque o Cruzeiro não fez força nenhuma para fazer 1-0. E aí no começo do segundo tempo, quando o Cruzeiro está mais atento, quando o meio-campo está mais disposto, especialmente o Gerson e o Matheus Pereira, o Cruzeiro cria 3 chances em menos de 10 minutos. O Cruzeiro amassa o Inter, né? O Cruzeiro faz o 2-0 depois da expulsão do Vitor Gabriel, que aliás é constrangedora, né? O Vitor Gabriel ficou 11, 13 minutos em campo, foi expulso por uma entrada violentíssima no Gabriel Peck, que estava fazendo a estreia pelo Cruzeiro. Gabriel Peck saiu sangrando e sendo carregado pelos massagistas, pelos médicos do Cruzeiro. Entrada violentíssima. Tem que ficar atento o que pode acontecer com o Vitor Gabriel. Mas assim, o Cruzeiro ele sobrou no segundo tempo. E alguém pode dizer assim, mas o Cruzeiro é muito mais tímido que o Inter. Beleza, mas uma coisa é o outro time ser muito melhor. E aí o time inferior lutar, se empenhar, ter uma estratégia. O Inter não teve isso. O Inter não conseguiu competir com o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro quis minimamente, o Inter não conseguiu competir. O Inter não conseguiu fazer frente, tá? Pô, mas o Carboneiro fez gol. Cara, o Inter achou o gol. O Inter já tinha um jogador a menos e ali o Inter achou o gol, tá? E por que eu digo que o Pesolano é algo preocupante? Porque eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que se o Inter se salvar do rebaixamento, vai ser pelo Pesolano. Se o Inter escapar do rebaixamento, vai ser pelo Pesolano, porque eu não vejo qualidade no time do Inter. No ano passado, o Inter tinha melhores jogadores no todo do que agora, e o Inter só foi escapar na última rodada. Então a lógica aponta que o time pior vai sofrer mais. Mas o Pesolano tem uma vantagem em relação ao ano passado, que ele percebeu cedo as limitações do time. Então ele começou a mexer nesse time, ele começou a mexer na forma de jogar. Tá? Só que a preocupação é, nesse jogo, o Pesolano mandou mal. Ele aposta no menino da base na lateral esquerda, e no final do jogo, quando ele acha o gol, ele tem ali 10 minutos para tentar um empate, que seria um empate heróico dentro do Beira-Rio, e ele não faz nenhuma mudança para isso, né? Ele não tenta botar o time mais para frente. Ele não faz nenhuma alteração que jogue o time para cima do Cruzeiro, porque aqui naquele momento o Inter estava perdendo o jogo. O máximo que ia acontecer era tomar mais um gol, ou então tentar um empate. Então, a jornada do Pesolano nesse jogo contra o Cruzeiro não foi boa. E por isso que eu considero que é preocupante. Porque, de novo, esse Inter
se tem alguma chance de escapar do rebaixamento, na minha opinião, é pelo Pesolano. Então, se esse cara, que pode ser o diferencial para o Inter escapar, erra, como ele errou contra o Cruzeiro, aí a coisa complica. Porque dentro de campo a gente já está conseguindo ver muito claramente que o Inter não vai entregar nada além disso. O Inter é um dos piores times do campeonato dentro de casa, um dos 4 piores times do campeonato dentro de casa, tá? Agora enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba, o Atlético que é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Depois recebe o Flamengo em Porto Alegre, encara o Corinthians em 2 jogos seguidos da Copa do Brasil, domingo e quarta-feira, e depois disso tem o Palmeiras. Mas o Inter tem a mesma pontuação do Grêmio. Então o que eu tô falando pro Inter aqui vale pro Grêmio. Grêmio e Inter, mas no caso do Inter, que é o assunto do vídeo, o Inter está a 3 pontos do Remo, que é o vice-lanterna do campeonato. A impressão que eu fiquei do jogo do Inter contra o Cruzeiro é que não tem qualidade para que o Inter consiga fazer um campeonato seguro no segundo semestre. A informação é que o Inter está buscando o Alex Arce, do Independiente Rivadavia da Argentina, que é o artilheiro da Libertadores. Ele é melhor que o Alejandro, eu não tenho dúvida, porque o Alejandro perdeu um gol inacreditável, né? O goleiro do Cruzeiro no primeiro tempo largou a bola no pé do Alejandro e ele perdeu o gol. Mas é um jogador de 31 anos e os números da carreira dele indicam que ele está sendo contratado na alta, ou seja, no grande momento da carreira dele. A tendência é que ele seja cada vez menos do que ele está sendo agora, pelo histórico dele. E o Inter vai ter que pagar para contratar um jogador que está em alta, que é o artilheiro da Libertadores. Ou seja, não vai ser um cara barato. E, sinceramente, honestamente, o Inter precisa de mais do que simplesmente um cara que faça gol. Mas o Inter aparentemente vai botar todas as fichas nesse cara. E o Inter precisa de mais opções. Mais jogadores que possam carregar esse time, né? Hoje, eu não sei a tua opinião, mas para mim é muito claro que o time do Inter se resume a 2 jogadores, Carboneiro e Bernabé, né? Ó, e uma coisa que eu preciso dizer ainda sobre o jogo, tá? O Antony fez, no mínimo, 2 grandes defesas, tá? O Inter contratou o goleiro do Cruzeiro, o Matheus Cunha, o Rocher não sabe quando vai jogar, mas o Antony, que falhou bastante recentemente, se não fosse ele, o placar seria pior, tá? Mas então, o time do Inter ele tem 2 jogadores. Ele precisa ter mais gente para segurar esse rojão. Senão não vai conseguir. Eu sei que o campeonato tem outros times muito ruins. O Santos é muito ruim, o Vasco é muito ruim. Mas vai por mim. Qualquer coisa, assiste Inter e Cruzeiro. E depois me diz. Tá? Na comunidade do canal tem uma caixinha com perguntas para o quadro Jeremias Responde toda sexta-feira. Deixa a tua pergunta lá, combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.